Olá a todos, eu sou o Phil e eu não tô com muita criatividade para o próximo vídeo. E o que as pessoas que produzem vídeos fazem quando elas estão sem ideias? Uma tier list. Cá estou eu com uma tier list dos melhores desenhos do Cartoon Network, na minha opinião. Temos várias categorias aqui, como vocês podem ver, e eu já me dei a liberdade de colocar as que eu não sei, eu não lembro aqui. Então, nossa, como é que você não conhece ou não sabe que desenho é esse? Gente, tinha muito desenho que passava na Cartoon Network, né? Então, vamos começar primeiro com o show dos Looney Tunes. Peraí, eu sei que não é tanta gente que gosta desse desenho, pelo menos eu nunca vi, mas ele é basicamente um sitcom ao estilo, sei lá, Dois Homens e Meio, How I Met Your Mother, só que com os Looney Tunes, com uma forma que a Warner buscou, né, para atualizar esses personagens, trazer ele para um público mais novo. Só que eu acho que o problema desse desenho foi que ele ficou nessa metade do caminho, sabe? Ele era meio adulto demais para as crianças, meio infantil demais para os adultos. Enfim, as pessoas não entenderam tão bem a proposta dele, mas eu acho esse desenho sensacional. Gold, nossa, eu adorava quando isso passava. Talvez seja o meu show favorito dos Looney Tunes, eu teria que pensar nisso com mais calma, mas ele com certeza tá entre os favoritos, se não for o favorito. Sem falar das Merry Melodies, né, que saíram dele. E claro, o Mago Implacável também surgiu nesse desenho. Sem falar, né, dos memes como calça de shopping, o Patolino pedindo uma banana split, então acho que é bem justo. E agora, Jovens Titãs Clássicos. Onde é que fica o Jovens Titãs Clássicos? Ele fica... Nossa, você vai colocar ele abaixo do show dos... Eu vou, gente. Eu amo esse desenho, amava as histórias. Sim, é um desenho sensacional, mas ele não tem tanto carinho assim na minha infância, no meu coração, quanto Jovens Titãs, quanto o show dos Looney Tunes. Mas tem personagens bem desenvolvidos, um traço muito bacana, uma história que, poxa, muito bacaninha também. Tem aqueles episódios meio fillers que, aliás, quando a abertura era em inglês, era um episódio sério. Quando a abertura era em coreano, era um episódio mais meme, né? Então, assim, excelente. Próximo é Tromba Trem, que é um desenho brasileiro que eu gostava toda vez que passava. Não era um desenho que eu, sei lá, tirava da TV, mudava de canal. Era gostosinho de acompanhar, de assistir, de tentar ver o que aconteceu com a memória dele. Aliás, eu assisti o filme do Tromba Trem só pra tirar essa curiosidade de infância. O filme é um lixo, tá? O filme é horroroso, assim, sem pé nem cabeça, encerra a história do jeito mais inacreditável possível, de ruim. Então, assim, eu vou colocar ele no médio. É um desenho que, pô, tá ali, não te ofende assistir, não. Opa, Sendokai. Guerreiro Sendokai, eu acho que é o nome desse aqui. Não lembro, mas o que eu lembro é que eu amava esse desenho. Nossa, eu não gostava de futebol quando eu era criança, mas eu gostava disso aqui. E passava muito tarde na Cartoon por algum motivo. É um desenho absolutamente divertido. Assim, o desenvolvimento dos personagens, os jogos de futebol, eles descobrindo novos poderes, a relação entre eles, era tudo tão bem construidinho. Muita gente acusa dele ser uma cópia de Super 11 por ser futebol com superpoderes, mas não tá nem perto de ser a mesma história e nem a mesma coisa que eles faziam em campo. Então eu coloco Sendokai como excelente aqui junto do Jovem Titãs. Talvez até tenha mais carinho por ele. Clone Wars, cara, eu deixei ele aqui, eu deixei todos os desenhos que eu tenho algo pra eu comentar aqui, né? E ele eu simplesmente não assisti. Até hoje eu tô, comecei, só que eu não terminei. É engraçado, porque eu sou muito fã de Star Wars, mas, enfim. Infinity Train eu não assisti, tenho muita curiosidade, o pessoal fala que é sensacional. Chowder, nossa, Chowder é muito bom. Assim, de uma época pré-Hora de Aventura, Incrível Mundo de Gumball e Apenas um Show, esse era o meu desenho de humor favorito do Cartoon Network, assim, disparado. Amava, que é a história de um... Eu não sei o que ele é. Na verdade, não dá pra saber o que ninguém é naquele mundo. Só a coelhinha rosa lá, que é apaixonada pelo Chowder, que é o principal. E ele é aprendiz de um cozinheiro. E eu sei que pode parecer meio... Nossa, aprendiz de um cozinheiro. Mas é cada situação doida que eles se metem, assim. É muito divertido. Enfim, os personagens são muito legais. A dinâmica entre eles são muito legais. As comidas que eles fazem são muito engraçadas, como eles chegam lá até certo ponto, as quebras de quarta parede. Enfim, muito bom. Vou deixar ele aqui no bom, na verdade. Dudu e Edu, nossa, eu gostava desse também pra caramba.
O traço desse desenho, pra mim, ele é muito bonitinho. Assim, essas linhas meio fluidas, assim, que não são linhas retas pra compor os personagens. Os episódios são muito engraçados com eles atrás daquelas balas de caramelo. Tem um episódio que eles descobrem que eles já estão no... que o Du tá no... Acho que é o Du esse aqui do meio, né? Na verdade, ele tava alucinando com todas aquelas aventuras e na verdade eles já estavam velhos no futuro, só que depois não era isso. Enfim, é um desenho que eu gostava muito. É bem aquela dinâmica do inteligente, o ambicioso e o burro. E o burro era apaixonado por galinha com quiabo. E eu amava também galinha com quiabo, ainda amo. Então eu ficava, caraca, ele gosta de galinha com quiabo também, legal. Ai, ai, coisas da infância. Esse desenho aqui eu não lembro muito dele. E o que eu lembro, sei lá, eu acho ruim. É isso. Vaca e o Frango. Eu vou colocar aqui porque por mais que eu tenha assistido, eu não assisti o suficiente pra dar uma opinião. Assim como esse aqui. Eu lembro de assistir, mas não assisti o suficiente. Titã Symbionic. Esqueça tudo. Pra mim, esse desenho é muito especial, cara. Ele tinha potencial pra ser o melhor desenho da história no quesito ação, pra mim. Traço, a história dramática, assim, mas muito bem desenvolvida. As lutas, sabe? Todo o background dos personagens, o design, assim, o visual desse desenho muito bonito. Eu fico, assim, triste de verdade que esse desenho não se tornou algo maior. Ele tinha tanto potencial, sabe? Poxa, que desenho sensacional. Se você não assistiu, procure aí pra assistir. Você vai entender do que eu tô falando. É simplesmente um desenho feito com muito amor, muita paixão, muito carinho. Depois foi um pouco chupinhado por Steven Universo no visual de uma personagem aí. Clarencio o Otimista. Opa, eu peguei o Coragem com o Covarde aqui, mas é Clarencio o Otimista. Não vou deixar ele no bom não. Eu nunca gostei muito desse desenho, eu assistia, mas eu nunca entendi muito qual foi a dele. Tem um episódio ou outro que eu acho legal, que não faz eu colocar ele no ruim, mas no geral ele pra mim tá aqui, ó. Tá entre o ruim e o médio, tá? Não assisti muito. Meninas Superpoderosas Geração Z. Eu lembro que eu gostava, tipo, era divertidinho. E só isso, eu não tenho muito o que dizer não. É um bom desenho. É um bom desenho. É um médio desenho, vai. É um médio desenho. Coragem com o Covarde. Pô, pessoal aí que é mais velho de Cartoon Network que eu vai me odiar. Mas eu nunca fui muito na do Coragem também não. Eu acho que, sei lá, eu assisti alguns episódios, eu só achava meio bizarro, não muito divertido. E é isso. Eu achava os personagens meio chatinhos também. Aquele velho, aquela velha, sei lá. Meninas Superpoderosas. Assisti muito pouco e o que eu assisti eu achei legal. Então, vai pro bom aqui. Opa, só pausando aqui nosso vídeo para falar para você deixar um like, um comentário, compartilhar esse vídeo e se tiver opção, hypar também. Jovens Titãs em Ação. Pô, cara, esse desenho, eu lembro que eu fiquei muito empolgado quando eu vi que Jovens Titãs ia voltar. E quando eu vi o desenho, aquilo me deu um ódio profundo, assim. Eu detestei com toda a minha alma, toda a minha força, todo o meu ser. A realidade é que ele é um desenho bem ok, ele tem episódios muito bons e episódios péssimos. Então eu vou colocar ele aqui no médio também. Porque se fosse, sei lá, se você me perguntasse na época que ele saiu, eu ia colocar ele em péssimo. Por causa do meu carinho pelo original. Mas o tempo passou e eu vi que ele é só pela própria coisa. E que, tipo assim, isso não é pra mim totalmente, né? Mutante Rex, cara, eu assisti isso aqui tão pouco. Porque eu não me pegou. Então eu assisti assim um episódio aqui, um ali. E o que eu assisti eu achei bom, tá ligado? Não tem muito o que dizer. Steven Universo. Cara, esse aqui era excelente. Eu tive uma fase da vida que eu fui aficionado por Steven Universo. Toda a história, assim, de uma revolta de uma raça que se refugia na Terra e tem uma guerra. Aí sobram poucas e a líder da resistência abre mão do seu corpo para poder criar seu filho, que acaba sendo uma coisa totalmente nova e ninguém sabe lidar com o que ele é, nem ele. Eles têm que descobrir enquanto vão caminhando e, enfim, caminhando também pela viagem da saúde mental. Esse desenho é muito sobre isso também. É um desenho, cara, com uma história muito legal, um universo muito rico. Às vezes, cara, eu não coloco ele no GOAT ali, porque às vezes ele tem um universo tão rico e ele não explora muita coisa desse universo e se mantém umas coisas que não são tão interessantes assim, que acabam quebrando um pouco ele. Então, os personagens são muito legais, em especial o Steven. Eu acho que ele é muito divertido. Excelente desenho. Esse vídeo ficou muito grande, então aguardem uma parte 2. Eu sou o Phil e até a próxima.